Gente, vamos aqui conversar um pouco sobre a matriz de risco, né? Eu acho que vocês têm acesso de alguma forma à matriz, né? Tanto quem é do município como para os nossos colaboradores, né? Que esse mês a gente estava buscando elaborar as matrizes, encaixá-las e surgiram muitas dúvidas, né, com relação a como preencher, como utilizar, para que elas servem, né? Então, assim, as matrizes de risco, elas são uma forma da gente conseguir identificar aonde o município está precisando evoluir mais, aonde o município tem alguma dificuldade, né? Então, elas são um diagnóstico mais simplificado do estado que está o município. Então, a gente usa essa matriz para poder direcionar as ações do município. Hoje a gente convidou o Ed Gleison, que ele é controlador em Forquilha, né? E ele vai receber já a matriz dele também, né? Para a gente, que a gente já está concluindo ela também. Mas aí eu convidei hoje para que ele viesse aqui conversar com a gente e representasse um pouco das dúvidas que os controladores possam ter, ou mesmo os colaboradores, né, no dia a dia, na elaboração dessa matriz. Seja bem-vindo, Ed Gleison. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, E aí eu queria mostrar aqui uma matriz aleatória, tá, gente? Para a gente ir acompanhando e falando um pouco sobre ela. Vocês estão conseguindo ver? Tá visível para vocês? Vou aumentar aqui um pouco mais. Pronto, vamos lá. A matriz, gente, a gente tem duas formas de fazer a análise, né, dos riscos. A gente tem pela frequência, né, que acontece raramente, que é improvável, que é possível, provável e com certeza ocorre. E a intensidade em que esse risco acaba interferindo no dia a dia, né? O quanto ele interfere no dia a dia do município, nas ações do município, né? Então, a gente faz essas duas análises. Então, tem um quê de subjetividade sempre, né? A gente sempre fala que é impossível a gente falar sobre a matriz sem ter uma análise subjetiva dos itens, né? E aí, diante desse quadro, a gente colocou algumas questões que acontecem no município que acabam impactando no dia a dia do município, né? Os riscos que o município pode ter, né? Aí a gente acabou colocando aqui na existência de software, que é o quê? Os sistemas de formatizados que acabam nos auxiliando no controle, nos dão um suporte, né, para que a gente tenha a maior certeza do controle dos itens, né? Então, quando a gente não tem um software, a gente fica mais vulnerável, né? Os responsáveis despreparados, falta de equipe no setor, falta de apoio na gestão, né? Que é muito importante que a gestão siga apoiando as ações no município relacionadas ao controle. A falta de lançamento no sistema, porque aqui no caso a pessoa tem o sistema, mas ela não lança, ou atrasa. Isso a gente viu demais no final do ano, né? A gente sentiu demais isso. Aí, gente, eu vou falando, e aí qualquer dúvida que vai aparecendo, tá, Ed Gleison? Você pode perguntar, pode falar um pouco do que você acha, tá bom? Eu vou dar essa geral. Tá ok, Cíntia. E aí a gente vai conversando. Com relação à frota, combustível não distribuído, né? Que acontece muito a emissão da nota fiscal do posto, mas ninguém sabe
quanto foi para cada veículo, né? E a gente sabe que o TCE cobra que a gente tenha esse controle por veículo, né? Tanto do combustível como das peças e manutenções. Então, peças e manutenção não lançada, veículos parados, que são os veículos que estão tanto como sucata, como ficam muito tempo parado para manutenção. O que ocorre? Um veículo parado é um bem público, é um valor público parado, não utilizado. Então, isso é um dano para o município, né? Então, todos os equipamentos que são adquiridos é para estar em pleno funcionamento para a fruição das pessoas, dos munícipes, né? Consumo médio de combustível. Nesse caso, a gente analisa se houve uma variação muito grande do combustível, se aumentou o consumo, né? Então, a gente analisa em comparação ao ano passado, para os municípios que já eram clientes nossos, e para os municípios que entraram agora, a gente faz o comparativo ao longo do ano entre os meses, se houve um acréscimo significativo. A gente acabou vendo em muitos municípios um acréscimo a partir de outubro. Por quê? Por conta do início das aulas, que estavam remotas, passaram a ser presenciais, né? Com relação ao almoxarifado, a gente vê a existência de produtos só uma observação com respeito a combustível, né? A gente tem a variação muito grande nesse período de 2 anos para cá, né? A gente está vendo sempre uma crescente aí, questões, e eu acho que isso também a gente tem que avaliar, né? Esse percentual esse aumento, ele vai se basear muito em cima dessa questão, dessa variação. E outra questão também importante do combustível é os lançamentos das saídas, né? Além do controle de entrada que a gente vai ter que ter, tanto de entrada quanto de saída, tem a questão também dos vales, né? Que vai comprovar as saídas que a gente está sendo dada do sistema, né? Perfeito. O que a gente analisa enquanto crescimento do consumo? A gente analisa a litragem. Por quê? Porque a gente teve um aumento, né? Vários aumentos do valor, do preço do combustível, e esse aumento é um dado real, né? Então, todos os municípios, teoricamente, são para ter um aditivo de acréscimo. Por quê? Porque o combustível aumentou de forma crescente em todo canto, não foi só em um município, né? Então, às vezes, a gente avalia essa questão do valor quando há acréscimos demasiados no município. A gente já teve municípios que houve cerca de 20 aditivos no ano, né, de aumento de preço, porque aí a gente vê a questão da frequência desse aumento. Mas nesse momento que a gente vê que o país inteiro está passando por isso, é mais que cabível que se façam esses aditivos, né? É muito mais tranquilo eu fazer o aditivo de valor do que eu estar tentando organizar esse preço de alguma forma, né? Tentando contabilizar por consumo esse aumento, né? Então, se houve efetivamente o aumento, o posto de combustível tem como comprovar que o preço que ele comprava da distribuidora hoje é mais caro, que é a realidade, o aumento tem que ser feito, né? Então, a gente sempre orienta para que o município faça o ajuste de preço, para que esse ajuste não precise ser feito de forma indireta, gerando mais problema para o próprio município, né? Então, antes, faça o aditivo, reajuste os preços, que você faça uma alteração dos quantitativos para compensar as mudanças de preço, que não é regular, né? Aí nessa situação também, Cíntia, a gente como controlador tem que estar atento à questão da comprovação, né? Porque o posto ele tem que comprovar mediante a nota, em cada aditivo que houver, a comprovação de que ele realmente está comprando o combustível com um preço maior, né? Para justificar esse aditivo. Perfeito, exatamente. Ele tem que mandar o pedido, né? E ainda justificar o porquê, né? Aí eu vou dar continuidade aqui para a gente ir avançando.
Com relação aos almoxarifados, a gente analisa a questão da existência de produto para o almoxarifado. É pequeno, é quente, não tem, as paredes estão descascando, não tem iluminação, não tem ventilação natural, a fiação está exposta, né? Então, a gente analisa as condições físicas do local. Às vezes é só porque é apertado para a quantidade de material que é adquirido, né? Mas a gente faz essa análise. A saída de material sem requisição, né? Que são aquelas urgências. Depois eu passo aqui, depois eu regularizo, né? Então, a gente vê que falta, às vezes, dentro do almoxarifado, a documentação de saída, de entrada e de saída, né? E assinada, porque por muitas vezes são emitidas as saídas, mas os colaboradores do município acabam não assinando, né? Então fica em aberto. Outra questão também são produtos diferindo das notas e produtos diferindo da licitação, que é isso. Licitação feita sem avaliar a realidade do município, né? O município acaba precisando de outros itens ao longo da licitação. Às vezes, carona que o município pega, né? Entra num processo de carona de uma licitação já realizada por outro ente. A realidade do ente é totalmente diferente da do município, mas o município quer a pressa, né, da adesão, né? E acaba tendo que pedir itens diferentes da nota, né? Então, a gente vê que isso é uma irregularidade, né? E que a gente não pode deixar que o município realize esse tipo de troca. Então, outra questão você pediu itens a mais, você não contabilizou, não planejou quantos itens você vai precisar. E aí, ao invés de fazer um aditivo de quantitativo, você acaba ajustando em outros itens, né? Então, é uma prática também que não pode acontecer, né? E que a gente denota também na matriz, né? Então, o que é o ideal? Principalmente agora com a nova lei de licitação, que haja um planejamento das contratações, né? Com os quantitativos. A Nexus faz todo outubro, ela passa a média de consumo e já tem, inclusive, no próprio Covalente, essa média de consumo de itens em quantitativos, para você já planejar a licitação do ano que vem, né? E aí a gente pega essa média pelo que é liquidado. Então, é importante que vocês revisem, que vocês vejam se foi realmente a realidade, mas que há necessidade do município ter um bom planejamento para ter uma boa licitação, né? Para que a licitação reflita a realidade e, ao mesmo tempo, não aceitar produtos diferentes do que vem na nota fiscal, né? Então, nem produto melhor pode ser aceito sem que haja uma justificativa do porquê da diferença da licitação, né? Outra questão muito severa nos municípios em almoxarifado é o saldo do sistema diferido do físico. O que acontece aqui? O município acabou comprando itens também diferentes, ou a nota fiscal não acompanhou a mercadoria e o sistema não está refletindo a realidade do almoxarifado, né? Então, é importante que o município mantenha a regularidade nas compras, com a ordem de compras, com a nota fiscal acompanhando e a nota fiscal refletindo exatamente os itens que estão indo, para que o sistema reflita a realidade física do almoxarifado, né? Com relação aos itens de contabilidade e tesouraria. Tem um atraso no envio do SIM, né, que gera multa junto ao TCE e acaba atrasando toda o proceder do município, porque o município para de realizar empenho para regularizar. Enfim, é um transtorno muito grande. Processo de pagamentos incompletos. É muito comum que o município, por mais que a gente tenha instruções normativas, a gente forneça o checklist do que tem que conter nos processos de pagamento, muitos municípios ainda não compõem os processos da forma mais correta, principalmente obras, principalmente prestação de serviço, que a gente precisa dos relatórios de atividades, obras que a gente precisa de uma gama de
documentos, medição, GFIP, GPS, diário de obra, diversos, além das certidões, né, diversos ART, enfim, diversos documentos que fazem parte do processo de pagamento, que muitas vezes o município, para acelerar o processo, acaba não juntando. Outra questão é a desordem no fluxo de pagamento, ou seja, as notas fiscais chegam direto na contabilidade, né? Não vão primeiro para o almoxarifado, para dar entrada, para ser lançado, para ser conferido, né? Para atestar e depois ir para a contabilidade, né? Às vezes a nota já chega direto na tesouraria e volta todo o fluxo. Esse é um problema muito endêmico nos municípios, essa desordem do fluxo por pressa. E aí a gente sugere aos municípios que eles façam uma alteração no fluxo, no sentido de a contabilidade só liquidar após a entrada no almoxarifado, né, que é a forma que a gente vê que pode ser barrado. Pagamentos realizados em fontes indevidas. Aqui a análise, porque existem fontes que só pagam determinados tipos de pagamento, né? O Fundeb, por exemplo, tem as restrições dos 70, dos 30, né? MAC-PAB tem suas restrições também. E aí a gente faz essa análise. Volume de liquidação versus pagamento. É quando eu estou liquidando muita coisa e não estou pagando. O que acontece aqui? O município está com endividamento grande. Porque o serviço foi realizado, o produto foi entregue, mas o município não pagou. Então, quando eu tenho um volume de liquidação muito alto, muito distante do volume de pagamento, eu estou gerando um endividamento muito grande para o município. A gente também faz essa análise, né? Isso no covalente, a gente já vê no covalente. Com relação ao patrimônio, esse item, nessa matriz aqui está verde, gente, mas foi um dos itens que a gente teve mais incidência de dificuldades, que foi um item que teve mais itens em vermelho e laranja, né? Que são os itens de patrimônio. Então, é o patrimônio sem localização, que é você não saber aonde os itens estão, né? Você ter uma localização atrasada do sistema, o município emprestar de uma secretaria para outra, trocar, mudar de lugar e não avisar o setor de patrimônio, né? Patrimônio sem tombo, que vem de gestões passadas, mas também vem das gestões atuais, se você não gerar também um fluxo no sentido de não liquidar sem tombar, sem dar entrada no setor de patrimônio, o município acaba também tendo uma defasagem, né? Inexistência de inventário. Gente, o inventário é algo que os municípios têm muita dificuldade de fazer, certo? Eu preciso dele anualmente, por quê? Porque no momento do balanço eu entrego o inventário, né? Então, sempre eu entrego o inventário. Mas eu não fiz, mas eu entrego a impressão do sistema. Então, eu estou entregando a informação que pode estar totalmente desatualizada. Então, a realização do inventário acaba por sanar esse primeiro item de patrimônio sem localização, porque você vai analisar onde o bem está. Sana patrimônio sem tombo, porque você vai analisar quem está sem tombo e vai iniciar o tombamento. Sana também grande quantidade de inservíveis, porque você já pode encaminhá-los para leilão após o inventário, né? Imóveis sem tombo, por quê? Porque os municípios normalmente se preocupam com o registro no sistema de patrimônio dos bens móveis e os imóveis, né? Acaba que o município não tem esse monitoramento dos terrenos, dos prédios, né? Então, ele vai fazer uma obra, ele não sabe que bens ele tem, aonde estão esses bens. Então, a gente precisa disso para o inventário, a gente precisa disso para o balanço, né? Acaba refletindo diretamente no balanço patrimonial do município. A Secretaria do Tesouro Nacional pede que os municípios façam essa informação, né? Para depreciação, todos esses itens são necessários e a partir desde o ano passado, todos os municípios devem fazer anualmente, né, a depreciação. Então,
Então, essa questão do patrimônio, ela gerou, ao longo do ano, muitos problemas que se refletiram todos no final do ano. Então, a gente foi afunilando, quando chegou no final do ano, a gente deu um boom de questões importantes para serem resolvidas, principalmente com relação ao patrimônio, né? Eu acho que vocês estão perguntando, que eu estou ouvindo algumas movimentações, estão, não estão, vamos lá. A Rafa diz que tem material novo no site da Nexus. O Fernando diz que tem municípios que fazem, só liquida com os termos de recebimento dentro do processo. Perfeito, Fernando. E essa prática ajuda. Se a gente pudesse fazer essa prática em frota, por exemplo, eu só liquido a nota de peças e manutenção depois de lançada. Eu só liquido a nota de combustível depois de distribuído o combustível. Eu só liquido os itens de almoxarifado depois de dar entrada no almoxarifado. Eu só liquido obra se o setor de patrimônio tiver dado entrada na obra. Eu só liquido bens permanentes se o setor de patrimônio tiver também dado entrada. Isso destrói, assim, os problemas do município, porque eu não sei se vocês já acompanharam, mas a Nexus todo mês faz as conciliações para ver se tudo que foi lançado de patrimônio reflete o que foi liquidado relacionado a bens permanentes. Tudo que foi dado a entrada no almoxarifado reflete o que é liquidado no consumo do 30, né? Doações, frota, tudo isso a gente faz mensalmente essa análise, né? Por isso que a gente pede esses relatórios de liquidação, por isso que a gente pede relatórios de almoxarifado, porque a gente faz esse monitoramento mês a mês. E a gente vai passando para os setores as pendências. Aí, quando junta 3 meses que a gente está nesse processo, a gente faz um relatório trimestral e apresenta para a gestão, que é o que a gente não consegue resolver. A gente tenta resolver de todas as formas. Quando chega nesse momento do relatório trimestral, é quando a gente já tentou de tudo. Eu até cansei agora. É quando a gente já tentou de tudo e não conseguiu que esses itens fossem regularizados. A gente chega a lançar, a gente chega a botar a mão na massa, a gente chega a ajudar de todas as formas. Mas chega um momento, por exemplo, notas que a gente nunca encontrou. Nós temos municípios com notas do ano passado que nunca foram encontradas, né? Então, é importante que o município tenha essa atenção para esse processo que a gente realiza para manter regular todos os seus lançamentos, né? Eu vou continuando aqui, tá? Qualquer coisa vocês me interrompem. Vamos lá, obras. Obras a gente tem como questões principais se existe um engenheiro fiscal de obra, é uma necessidade, que o fiscal de contratos é uma coisa, o fiscal de obra só pode ser engenheiro porque ele vai ter que emitir uma RRT de fiscalização, né? Então, a gente precisa que seja um profissional. Falta de medição dos pagamentos é um item seríssimo, porque quem liquida a nota de obras não é aquele atesto dado, carimbado, é a medição. A medição é que tem valor para liquidação em processo de pagamento de obra. Obras paralisadas, muitas vêm de outras gestões, muitas estão paralisadas, aguardando liberação de recursos federais, estaduais, mas é dinheiro público parado, né? Acaba sendo destruição do patrimônio, porque a obra parada, ela gera mais recursos para você retomar, porque ela se deteriora. Então, embora venha de gestões passadas, o tempo que ela está parada na gestão atual acaba contabilizando negativamente para o município, né? Então, o que a gestão atual fez para regularizar a obra que chegou parada, né? Obras não incluídas no patrimônio, que aí reflete direto no balanço, né? Então, eu tenho que tombar o imóvel, eu tenho que incluir no setor de patrimônio as mudanças que o imóvel sofreu, que são as obras, as reformas, e isso reflete também no balanço no final do ano, né? E aquela ação que eu falei para vocês de lançamento inicial
dos itens no setor de patrimônio antes de liquidar a nota, né, ajuda muito também para a regularização desses itens. Agora, esse item é importante, uma conversa com o engenheiro do município, com o pessoal do setor de patrimônio, para que todos entendam quais são as informações necessárias, né? Que é a geolocalização do bem, é o endereço, é a individualização do bem, o valor, a área quadrada, né? A área que foi alterada. Eu acredito que sejam essas as informações, porque por muitas vezes, como a gente tem uma medição que reflete várias obras, a gente precisa identificar uma a uma. E a matrícula do imóvel. Ah, Cíntia, mas eu não tenho um imóvel matriculado. Eu tenho que correr atrás da matrícula, mas enquanto isso eu posso usar o IPTU, a identificação do IPTU. Com relação ao setor de pessoal, falta de controle de frequência é muito comum nos municípios, aquela frequência taxada, batida, entra 8, sai 12, entra 1 e sai 5, né? Então, é importante que a gente tenha esse controle da frequência e, às vezes, não está nem assinado, né? Então, é essencial que a gente tenha isso. Pagamento de horas extras habituais. Todo mês a pessoa recebe o mesmo valor de hora extra, né? Que simboliza uma complementação salarial e não realmente horas extras. Gratificação e nomeação sem portarias. Pasmem, ainda existe esse tipo de ação, porque eu só posso conceder uma gratificação com base na lei e com uma portaria que identifica, né? Excesso de temporários. Aqui a gente pegou um percentual que o MP está indicando e que a legislação federal indica, que é de 15% a 20%. Não tem uma legislação obrigatória para os municípios, mas a gente fala nesse percentual porque é um parâmetro que o IMP e a esfera federal está usando. Temporários com gratificação. Temporário não pode receber gratificação, a não ser que seja a de produtividade. Os descontos de consignados, a gente consegue ver todos esses itens aqui, com exceção do controle da frequência e das portarias, só com esses descontos quando ultrapassa dos 35%, que é o que a lei autoriza. Comissionados com hora extra. Como comissionado é um cargo de chefia, né? Ele não faz jus à hora extra. Aí aqui a gente trouxe também questões gerenciais. Então, a gente viu o percentual de aplicação em educação, né, que está verde quando eu aplico acima dos 25%. Percentual de aplicação em saúde, que fica verde a partir dos 15%. Percentual de aplicação no Fundeb também fica verde a partir dos 70%. Percentual de despesa com pessoal fica verde até os limites considerados pela lei de responsabilidade fiscal. Percentual de temporários é aquele que eu indiquei a vocês, entre 15% e 20%. O esforço de arrecadação tributária, gente, é o quanto o município tem de arrecadação própria. Quanto ele consegue em PTU, ISS, ITBI, né, que são os impostos próprios do município, impostos que tem uma arrecadação que é federal, a gente não computa, né, nem o FPM. Então, nesse caso, a gente avalia quanto o município consegue ter de independência financeira do FPM e do ICMS, que são as duas principais fontes de renda do município, né? 3 com o Fundeb, então são as 3 principais fontes de renda do município. Então, quando o município tem uma arrecadação própria forte, ele consegue realizar mais coisas, por quê? Porque essa arrecadação dá ele liberdade para investir onde ele quiser. É um recurso que não é amarrado, não é preso, né? Da mesma forma que eu consigo aumentar a minha receita corrente líquida e eu consigo baixar o percentual de gasto com pessoal. Então, quanto maior a arrecadação própria do município, mais eu baixo os percentuais de gasto com pessoal. Então, uma ação para eu regularizar o gasto com pessoal é aumentar a minha arrecadação própria. Investimento versus manutenção, o que é isso? A gente avalia o quanto o município está comprando, está adquirindo de bens duráveis, que são equipamentos, imóveis, né? Ambulâncias, veículos, mobiliário,
né, software de computador. Por quê? Porque esses bens vão gerar para o município frutos, né? Já o valor de manutenção é um valor que eu uso só para custeio, só para manutenção. Então, quanto maior a manutenção, mais eu só sobrevivo, eu só mantenho a máquina funcionando, eu não invisto para o município ter benefícios futuros, né? Então, a gente colocou como um índice aceitável de investimento entre 15% e 30%, né? Do percentual de despesas do município liquidadas, um percentual entre 15% e 20% daria ao município uma bom margem de investimento, certo? A relação de MAC versus PAB. O que é isso? O PAB é a atenção básica. O PAB, ele recebe um valor muito maior de repasses federais. E não é à toa. O sistema do SUS privilegia a saúde preventiva. Por quê? A saúde preventiva é mais barata. É mais barato eu acompanhar um hipertenso com medicação, indicando atividade física, boa alimentação, com a nutricionista, com o educador físico, do que eu tratar um hipertenso com um ataque cardíaco no hospital, né? Então, o atendimento de média e alta complexidade, ele é muito mais caro, né? E, ao mesmo tempo, o município recebe muito menos pelo atendimento de média e alta complexidade. Então, é mais vantajoso, tanto para o município, em termos financeiros, como para a população, que haja um cuidado preventivo, haja maior investimento na atenção básica do que realmente na atenção na média e alta complexidade, que simboliza, quanto mais atendimento na média e alta complexidade, mais reflete uma falha do município no seu sistema geral de saúde, né? Então, o que a gente vê aqui? Que o comparativo que a gente faz, o tanto que o município recebe de recurso federal para o PAB e para o MAC, a diferença, né? E o quanto que ele realiza de despesas. Então, o que a gente viu no caso desse município? Que ele realiza 22% a mais de despesa do que ele recebe. Quem é que vai custear esses 22%? É o município com recurso próprio, né? Então, acaba não sendo vantajoso para o município eu ter mais investimento no MAC do que no PAB. Com relação à controladoria, a gente viu se há ou não órgão de controle. Acredito que no estado do Ceará todos os municípios tenham criado os órgãos de controle, né? Falta de fiscais de contrato ou fiscais de contratos não atuantes é uma exigência da Lei 8666, da lei atual de licitações. O TCE, quando vai aos municípios, entrevista e quer ver os relatórios dos fiscais de contrato, então é importante que eles estejam atuando para que eles estejam acompanhando efetivamente a execução dos contratos e emitindo relatórios, né? Inexistência de ouvidoria. A ouvidoria, ela é uma forma de comunicação do cidadão com o município de forma efetiva com a gestão, né? Tira as denúncias do Facebook, traz para a ouvidoria, que você pode mapear, você pode ver quais são as principais inquietações do cidadão, atuar pontualmente nos principais problemas. Então, é importantíssimo a ouvidoria para mapear o sentimento do cidadão perante o município, né? E também para trazer para o município e não deixar público, porque o cidadão vai querer falar, vai querer expor. Aí você trazer para tratar esse cidadão evita que ele faça uma explanação mais indignada nas redes sociais, né? Faz com que o município tenha um controle melhor do que o cidadão quer expor, né? O site doente inadequado à transparência, informações atrasadas, falta de informações da gestão, né? Então, a gente ainda tem muito portal da transparência atrasado, sem relatórios, ou lá em cima está o nome do relatório, mas quando abre o documento é outra coisa, né? Então, os municípios têm que ter muito cuidado também com relação aos sites deles estarem adequados à transparência.
Inexistência de segregação de funções é quando o município não separa o passo a passo, principalmente do fluxo da despesa, né? Eu preciso ter alguém que empenha, alguém que liquida e alguém que paga para que o processo seja visto por várias pessoas diferentes, para buscar dessa forma minimizar os erros, né? Então, isso serve para todas as áreas. Eu vou ter segregação de função em fiscalizações, em auditorias que precisa ser mais de uma pessoa, justamente para eu ter um segundo olhar, né? E também a inexistência de normatização de fluxos e rotinas. Anexos tem muitas minutas, né? A gente tem um banco de minutas sobre assuntos diversos e cabe ao município implementar essas instruções normativas, esses fluxos, né? Então, a gente está sempre atuando, sempre solicitando que as controladorias realizem algumas. No plano de ação, a gente vê quais são as que o município precisa e indica para eles, né? Mas é importante que o município efetivamente implemente. Aí, vendo cada item desses, a gente vai marcando aqui na planilha aonde eles estão. Por exemplo, o 3.6, ele sempre acontece e ele tem um impacto severo nessa matriz. Qual é o item 3.6? Saldo do sistema diferindo com o fisco do almoxarifado. Então, o município tem esse problema, né? Ele foi para o vermelho porque sempre está acontecendo e com muita intensidade, né? Severamente. Então, o município tem um problema relacionado a isso endêmico. E aí, conforme as cores, a gente vai colocando o tamanho do risco, né? O que está no vermelho, ele tem um risco crítico. O que está no laranja é um risco alto. E o que está no amarelo é um risco moderado. O que está no verde é um risco pequeno. Vão haver itens que eu posso nem colocar na matriz, porque o risco não existe. O mínimo que eu posso ter é raro e desprezível. Mas pode ter momentos que eu nem coloco na matriz, porque isso nunca aconteceu no município e nem tem possibilidade de acontecer, né? Então, por exemplo, esse item da controladoria, não há órgão de controle, eu já tenho uma lei, então o órgão já existe, então nunca vou deixar de colocar esse item aqui, né? Porque o órgão já existe. E aí eu queria ouvir de vocês agora o que vocês têm de dúvidas, o que vocês detectaram aí dessas informações. Foi muito rápido, muito corrido. O que vocês acharam? Eu acho, Cíntia, que tá bem claro para a gente, né? Pelo menos deu para entender bem o objetivo. E com certeza vai ser de fundamental importância para as nossas ações, né? Você conseguiu deixar o mapa bem tranquilo e bem fácil de ser entendido. E com certeza vai ser mais tranquilo para a gente se definir, né? Como se posicionar daqui para frente. Eu acho que o objetivo foi alcançado nesse mapa disso que você fez, que você apresentou para a gente. A gente teve algumas dificuldades, Edgleison, quando a gente foi elaborar a matriz, de estabelecer parâmetros, né? Os meninos que são os nossos colaboradores pediram muito. Cíntia, mas quando que eu vou definir que é laranja? Quando que eu vou definir que é... Então, a gente criou esses parâmetros, principalmente do gerencial, de, por exemplo, até 15% fica no vermelho, né? A partir de 15% fica no amarelo, né? Até 30%, de 30%. Então, a gente definiu alguns padrões, né? Embora haja muito de subjetividade, né? Na análise também. E aí, a gente contou muito com presencial para fazer essa análise, né? O remoto compilou as informações, buscou o que pôde no Covalente. O Covalente também nos ajudou muito, né? Nesse momento para identificar muitas questões, né?
questões de combustível, de aquisição, questão de pessoal temporário, a questão do excesso de gasto com o pessoal. Então, assim, o Covalente ele é uma ferramenta que nos ajudou muito. Mas a parte documental e a parte de inspeção dos locais, né, como ver se o almoxarifado está com a estrutura adequada, foi toda feita pelo presencial, né? E hoje a gente fez um movimento bem forte, principalmente na região norte e leste, né? E aí eu queria até falar para os meninos hoje, deram uma acelerada para a gente poder entregar essas matrizes para vocês. O pessoal da região sul e da região do Vale já concluíram, a gente já está encaminhando os planos de ação, porque o que a gente fez, Edgleison, com essas matrizes? A gente montou um plano de ação focado nos principais problemas do município. Então, aonde o município tem problema, a gente vai atuar de forma mais contundente, né? Então, a gente encaminha os planos de ação para vocês, dos municípios, para que vocês façam essa análise e também guiem as ações de vocês, porque a gente apresenta recomendações que precisam ser realizadas pelo próprio município, porque a nossa atuação tem uma limitação. Por exemplo, a gente não tem condição de nomear pessoas para os setores, nomear fiscais de contrato. Então, a gente precisa do apoio da gestão, né? Então, a gente se compromete a fazer minutas, a fazer treinamentos, né? Tem todo o nosso dia a dia ali no plano de ação, fazer as conciliações, orientar, né? Prestar as informações necessárias. Mas existem certas ações que eu vou depender realmente da gestão, né? Então, tem um item lá que é a falta de apoio da gestão. Esse item é importantíssimo, porque é quando a gestão decide, eu quero mudar o fluxo da despesa e eu quero botar para a gente primeiro dar entrada no almoxarifado para só liquidar posteriormente. É uma decisão de gestão que gera um impacto muito positivo, mas que a gente sozinho não consegue, né? Então, ali no plano de ação, a gente deixa delimitado qual é o nosso papel enquanto assessoria, né? Que pode ser ampliado, mas que a gente coloca no final as recomendações, que é o que a gestão precisa efetivamente realizar, né? Então, nas ações de incremento de arrecadação, a gente indica auditorias nos cartórios, nos bancos, nas grandes empresas, né? Recadastramento de imóveis, recadastramento de contribuintes, né? Apuração do ICMS junto ao Estado. Então, tem muitas ações que a gente indica e mostra como fazer, mas que realmente a gestão precisa estar atuando para ter mais efetividade. E aí eu queria ouvir também dos nossos colaboradores, se eles tiveram se foi esclarecedor, se eles tiveram alguma dúvida, o que eles acharam. Sim, é só fazer uma colocação também, que Diga. É importante a matriz de risco até para a gente conseguir se esclarecer com o TCE, porque ele vai querer saber da gente por que a gente determinou algumas auditorias, né? Então, eles vão querer... Você está fazendo essa auditoria por qual motivo? Então, a matriz de risco ela também vai servir para isso. Não, porque na minha matriz de risco, eu identifiquei que esse setor aqui era o mais vulnerável. Então, até para isso é importante também essa matriz de risco que vocês estão apresentando para a gente. Perfeito. Teve um município nosso que teve uma fiscalização, uma inspeção do TCE, e no relatório foi apontado isso. Porque da escolha desses setores para realizar a auditoria. E o município tinha a matriz pronta, né? Além da nossa, ele também tinha feito uma própria. Então, foi muito tranquilo para o município apresentar essa justificativa, essa matriz, do porquê, mas existem municípios que têm dificuldade, Edgleison, até de fazer as auditorias, né? A gente vê que o TCE exige que sejam feitas trimestralmente, aí por isso que a gente diz que são 4 por ano, porque na IN, que fala sobre o controle do antigo TCM, que o TCE absorveu, ela fala de auditorias trimestrais, né? E aí, por isso que a gente coloca, mas tem muitos municípios que não fazem, né? Que
não entendem a importância e o poder que esse instrumento tem no auxílio, porque não é um instrumento de caça às bruxas, é um instrumento de monitoramento das ações. Então, se você tem a instrução normativa dizendo como faz, se você treinou seu pessoal, se você está acompanhando, está sendo realizado, não tem por que não fazer uma auditoria, né? Porque ela vai corroborar um processo já realizado. Então, assim, é importante que o município, além de ter a nossa matriz, também averigue, né, se ela confirma com o que o próprio controlador está observando dentro do município, é tanto que o meu procedimento aqui, junto aos meninos, é passar para os controladores, quando a gente conclui, a gente passa primeiro para o controlador antes de encaminhar para a gestão maior, né, porque a gente acredita que as controladoras têm uma visão sistêmica do município e podem dar esse aval, esse parecer, se está tudo da melhor forma, e depois é que a gente segue com o encaminhamento para a gestão maior. E aí, meninos, colaboradores, tivemos muito trabalho com essas matrizes. Me digam vocês. Foi um trabalho em equipe praticamente, né, Cíntia? Mas é um trabalho que realmente a gente vê que direciona para os controladores exatamente os pontos de que eles devem atuar, direcionar as ações, as orientações, né? Por isso que a gente se preocupa tanto em fazer essa matriz de risco, para dizer realmente a realidade que o município está. A que ponto estamos, né? Acho que a dificuldade maior da gente foi definir exatamente isso que você já comentou, que é esses parâmetros, né? O que vai ficar no vermelho, o que vai ficar no amarelo, porque essa cor, ela impacta muito. Quando os controladores veem um monte lá no vermelho, estado crítico severo, não, mas isso aqui já melhorou. Não, está melhorando, vai, não, que a tendência deles é querer ver tudo no verde, mas aí tem que trabalhar para isso, né? Sim. Essa matriz que eu apresentei para vocês, não por acaso, ela é uma matriz boa, muito boa, né? Então, assim, tem matrizes que a gente vê que elas estão mais, né, estão mais laranja, mais vermelho. E talvez a intenção seja essa mesmo, né? De alerta, né? E até, gente, para a gente não jogar fora, não gastar nossa energia à toa, né? Potencializar a ação aonde realmente precisa. Então, você vê nessa matriz que a gente avaliou, vou voltar ela aqui rapidinho, só para a gente comentar isso. Eu não vou perder meu tempo aqui e muitas ações ligadas ao patrimônio. Eu vou, sim, monitorar, né, fazer as conciliações mensais, mas eu não vou atrás de ver se o patrimônio está sem localização, porque acabou de ter um inventário, então está ok. Se o patrimônio está sem tombo, eu vou acompanhar, vou só monitorar. Mas, em compensação, no almoxarifado, eu vou ter que ter uma ação mais enérgica. Eu vou ter que estar acompanhando as mudanças do patrimônio, ou do almoxarifado, né? Tem que estar conferindo os produtos, conferindo o saldo. Então, assim, as minhas visitas ao patrimônio, ao almoxarifado, vão ser muito mais constantes que as visitas ao patrimônio, a obras, né? Ao setor de pessoal. Então, você vê que você vai impulsionar a sua ação no que de verdade interessa. E aí, a gente coloca aqui as nossas ações, o que o presencial, o remoto e o interno vai fazer. E lá no final, gente, a gente coloca as recomendações. Isso aqui é o papel do município, certo? Nessa busca do município funcionar da forma mais... não é só, gente, o que a legislação diz. Muita gente me perguntou o seguinte: sim, mas qual que fala desse percentual da... Oi? Tá, vou retomar.
por muitas vezes, não tem uma legislação que fale desse percentual. É um percentual desenvolvido internamente aqui pela equipe, por mim, pela Raíssa, que a gente chegou num ponto de uma orientação de como o município funciona melhor, né? Claro que não tem uma obrigação legal. Se eu não cumprir isso aqui, vai haver uma sanção, o prefeito fica inelegível. Isso só ocorre nas questões colocadas na LRF, que é o gasto pessoal, né? E também nas questões constitucionais, que é o gasto com a educação, o gasto com saúde, né? Mas, de forma geral, os itens e os parâmetros que a gente colocou não são obrigatórios pela lei, são formas do município funcionar melhor, que vem da análise da gente de muito tempo, de ver o comportamento e ver a consequência das ações do município, né? Então, é algo que a gente desenvolveu, né? Tirando esse percentual também de esforço fiscal, que é um índice que foi desenvolvido pelo professor Cialdini, e a gente está utilizando ele, mas os outros índices foram desenvolvidos por nós para a nossa observação interna. Então, para a gente foi difícil desenvolver, né, mas a gente chegou num ponto que a gente consegue ter um parâmetro bacana para o município se guiar, né, um parâmetro mínimo, né, para que os municípios tenham como monitorar e como focar a sua energia nas ações que precisam ser melhoradas, né? Então, aqui é o foco que está em questão. Não quer dizer que a gente abandone as áreas verdes, mas que o foco vai ser onde o problema se encontra. O bom também, Cíntia, dessa apresentação dessas matrizes para a administração é porque também dá um respaldo maior na ação da controladoria. Não é o nosso caso aqui, mas eu escuto alguns relatos de controladores que têm dificuldade de ter o apoio da gestão, que era justamente isso que você até colocou na matriz de risco, né? E aí, se não tiver apoio da gestão, fica difícil de a gente conseguir fazer as atuações necessárias. Então, quando se apresenta essa matriz de risco para a administração, dá um respaldo maior aos controladores de eles conseguirem tomar as ações que necessitam para corrigir algumas atecnias que possam existir, né? Perfeito. E assim, como é um padrão geral, né, não é nada pontual, não é nada pessoal, não é nada de nenhuma conotação que não seja realmente o melhor para o município. Então, o padrão que eu usei para vocês em Forquilha, eu usei em Aracati, eu usei em Russas, eu usei em Nova Russas, em Tejuçuoca, em Paramoti. Então, é o mesmo padrão aplicado para vários municípios diferentes, né? Então, o gestor passa a ver que ele está inserido, né, numa análise ampla, né? Que não é uma análise só para o município, é algo mais amplo, que vem do estudo já de muitos casos. A gente começou a fazer as matrizes ano passado, 2020. A gente fazia um diagnóstico somente quando entrava no município e mantinha as ações de forma regular e fomos implementando novas ações, fomos implementando as orientações técnicas semanais, fomos implementando os relatórios gerenciais. Então, a gente foi tendo muitos produtos para oferecer para vocês, veio o Covalente, e a gente precisava entender o que era que vocês precisavam ter uma análise do que seria melhor para aquele município, né? Então, para a gente chegar num ponto de poder atendê-los com tudo que a gente tem para oferecer enquanto empresa, mas de forma que possa realmente mudar a realidade de vocês, né? A gente começou a identificar como cada município se comporta e a trabalhar focado. E aí eu queria agradecer a presença de todos, mas principalmente do Ed Gleison, que se dispôs a conversar aqui conosco de última hora, né? A gente chamou assim, rapidinho, prontamente ele atendeu, né? Queria agradecer demais a prestatividade dele nesse sentido.
e a todos que vêm acompanhando Conexões, que é um momento que a gente troca informações, né, que a gente ganha tempo, né, trocando informações e se preparando para as ações futuras que a gente vai implementar. Eu que agradeço, Cíntia, o convite, e eu sei que eu fico devendo a vocês em estar mais presente nos Conexões, mas as demandas às vezes acabam sufocando o nosso tempo, né? Mas eu só tenho a agradecer tanto a você como a toda a empresa, o Marcos que está aí presente, o Maciel que sempre está aqui comigo, né? Então vocês têm tido um olhar muito atento e têm respondido muito de pronto quando a gente precisa de alguma situação. Então realmente só agradecer a tudo que vocês têm nos ajudado. Pois é, a gente também fica feliz com essa parceria e mantém a nossa postura de disponibilidade. A Rafa deixa sempre gravado, né, as Conexões. Então, vocês podem acessar no YouTube, quando você quiser rever. Olha, aquele ponto eu não lembro o que era, aí você retoma. Eu não lembro como é que eu faço para botar lá, incluir lá na própria matriz. E para os controladores que quiserem, a gente pode dar a matriz em branco para eles montarem, né? Fazerem a sua própria matriz, né? Diante da observação deles, a gente pode fornecer também, tá? Eu queria agradecer a todos e deixar meu abraço e boa noite. Tchau, tchau.